Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui o professor André Luiz trazendo para vocês um conteúdo básico em filosofia, mas esse conteúdo é legal e esse conteúdo aparece muito em vestibular, viu? Tome muito cuidado. Então, eu vou te chamar mais uma vez a atenção, senta direitinho, pega a canetinha, o caderno aí, tá? Anota tudo. Se tiver alguma pergunta, manda aí. A gente vai olhando sempre o que tem na plataforma, o que não tem, os comentários, e aí a gente vai tentando aí, claro, levar até vocês o melhor de nós. Mas veja só, este nosso tema de hoje, tá? Esta nossa condição conceitual que vamos analisar, ela é extremamente importante para vocês que estão aí querendo fazer vestibular. Na verdade, para a vida em geral, para poder sair logo do ensino médio, tudo que você possa imaginar. Mas é um dos temas mais badalados da filosofia, da sociologia, da história. Na verdade, a área de humanas ela funciona muito em função deste conceito. Tá? Vocês vão perceber que quase todos os livros trazem um estudo sobre o elemento chamado trabalho. Perfeito? Este elemento chamado trabalho, ele está inserido, claro, dentro de vários contextos e várias condições e modalidades. Perfeito? Então eu te convido a fazer algumas reflexões aqui comigo, perceber alguns momentos, algumas mudanças básicas e algumas estruturas que estão inseridas dentro deste conceito de trabalho, ok? Bom, eu quero chamar a atenção de vocês a uma coisa que é uma dica poderosa para vocês que vão fazer vestibular, ok? A palavra trabalho depende muito do contexto e da modalidade. Olha só, contexto e modalidade. Contexto, espaço temporal, o período histórico, o momento em que está inserido. E a modalidade, ou seja, você tem a condição em que este trabalho é executado. Você vai perceber que o conceito de trabalho é um conceito muito amplo. Tudo aquilo que você vai depreender energia para fazer é trabalho. Então você tem uma visão holística, não, professor, palavra difícil, uma visão do todo. Numa visão do todo, a expressão trabalho traz uma compreensão extremamente, claro, que vai abarcar toda uma gama de elementos. Então, quando eu estou gastando energia, quando eu estou executando algo, quando eu estou me dedicando a alguma coisa, eu já estou trabalhando. Ok? Mas veja só, nem sempre foi considerado algo positivo esta atividade laboral, o trabalho. Como eu disse a vocês, dependendo do contexto e da modalidade, eu terei, dentro da antiguidade, por exemplo, algumas atividades que não eram muito bem vistas e delegadas a uma subcondição até mesmo humana e de existência. Por exemplo, se você pegar a antiguidade clássica, Grécia, principalmente a Hélade, o mundo grego, tá? Você vai perceber que o trabalho braçal ele é extremamente mal visto. Nem cidadão, geralmente, o escravo que realizava esse trabalho era considerado. Tá? Você sabe muito bem isso dentro da democracia da Hélade. A Hélade é extremamente segregadora. Inclusive, nossos grandes filósofos, né, Platão, Aristóteles, principalmente Aristóteles, o quanto ele enxergava este trabalho como uma coisa muito ruim. Tá? E acabava justificando até desigualdade. Pega essa dica para ti que é importante, viu? Os filósofos da antiguidade, principalmente ali capitaneados por Aristóteles, eles fazem uma justificativa completa da desigualdade. Tá? E isso é importante porque em Rousseau e Marx já vai mudar esta condição de desigualdade não justificada, mas sim como explicada, esclarecida e desmistificada. Ok? Mas veja só, se você pegar da antiguidade em que esse trabalho braçal é mal visto, então tu vai tomar cuidado com textos, por exemplo, em questões de vestibulares, onde você está tratando do trabalho braçal no mundo grego. E ele já não tem uma conotação positiva, ele é algo negativo, olha. Ok? Mas, quando você estica até o mundo medieval, este trabalho também não é muito bem visto, o trabalho braçal, como modalidade, porque até mesmo a palavra trabalho, ela vem de um instrumento de tortura na Idade Média, tripalho. Aí você vai agregar mais um elemento.
Se eu estou falando a vocês que é um instrumento de tortura, não deve ser uma coisa muito boa, né? Eu acho que é por isso que alguns não gostam de trabalhar, que eu encaro como tortura esse negócio. Pode ser, tá? Mas veja só, nesse inteirinho de espaço aí, o trabalho ele não é bem visto. Meus amores, até nos textos, nas narrativas, nos escritos religiosos, posso pegar para vocês um exemplo muito claro, no nosso cristianismo. No nosso próprio cristianismo, nós temos uma noção de trabalho como o quê? Como castigo, como prejuízo e como condenação. Ou você já esqueceu que Adão, depois do pecado original, foi condenado a viver do suor do seu rosto, ou seja, trabalhando. Olha só, condenação. Então eu quero te chamar a atenção uma coisa aqui muito séria mesmo. Cuidado com o tempo histórico, o contexto, o espaço em que está colocado, ok? Da palavra trabalho, porque ele vai, de acordo com a modalidade, com este elemento, sendo modificado, sendo reinterpretado e sendo considerado coisas diferentes. Portanto, nem sempre a palavra trabalho vai simbolizar algo positivo. Pode ser algo negativo também, tá? Tenha muita atenção com isso. Veja, leia direito, entenda que contexto é aquele, entenda que momento e que modalidade é esse trabalho, tá? Para que você possa ou responder uma questão, ou interpretar o direito, ou até escrever sobre ele de forma contento, tá? Então pega essa dica, ela é poderosa para você, ela te ajuda muito e ela vai fazer com que você entenda de forma completa como esta expressão trabalho foi sendo tratado durante todo o processo filosófico. Agora você vai dizer assim, mas professor, por que que hoje a gente fala em trabalho e todo mundo pensa que é uma coisa legal? Por que que ele tem uma conotação extremamente positiva? Tá? Veja só. Quando nós estamos aqui nos referindo a elementos do mundo moderno, quando nós estamos dentro da história da modernidade, com acontecimentos históricos, olha só, o contexto, mais uma vez, olha aqui, tá? Olha o contexto em que a coisa está sendo descrita e desenrolada, olha. Mudamos um contexto, estamos num novo período sendo anunciado, ok? Estamos com novas concepções de mundo, de conhecimento, de ser humano, de produção filosófica, produção científica e produção da própria vida. Obviamente que nós não vamos encarar a palavra trabalho da mesma maneira, porque agora nós teremos também uma nova classe social, olha, que será, tá, responsável pelos caminhos da humanidade, a burguesia. Olha só. Perceba uma coisa importante. Enquanto a nobreza comandava, aí você pode pegar aqui, ó, o mundo medieval e o mundo antigo, é um mundo da nobreza. A nobreza ela tem uma característica interessante, ela é hereditária. Lembra? O que significa isso? Aí, ó, metodologia. Olha como o professor André faz as coisas. Se a nobreza é hereditária, então ela nasce numa determinada condição e morre nela. O que significa isso? Ela não precisa dar um prego numa barra de sabão, não precisa suar e nem fazer nenhuma atividade. Ela nasceu rica, ela nasceu bem de vida, ela nasceu como uma bem seja dentro do processo, ok? Quando você passa para o burguês, ele não nasceu nessa condição. Ele não é, ele não tem, ele não faz parte de algo hereditário. Então, o que significa isso? O burguês ele vai passar, ó, a ter a sua riqueza constituída através da sua labuta, do seu laboro, do suor do seu rosto. Então, se nós mudamos uma categoria, obviamente, social, e essa categoria social ela se porta de um jeito, nós também vamos mudar o conceito de um elemento, como o trabalho, portanto, aqui dentro da condição burguesa do mundo moderno e da nova visão sobre o trabalho. Se antes ele era negativo, agora ele vai ser atribuído uma grande positividade a ele. Olha, muito fácil de você perceber, porque o burguês ele vai precisar do suor do seu rosto, do chão do comércio e da fábrica, da sua própria disposição,
para constituir a sua riqueza. Ele não vai nascer como nobre, rico. Ele vai ter de trabalhar, de exercer suas atividades, de ir ao encontro desta riqueza. Ok? Então, a burguesia, ela traz uma nova conotação para o trabalho. O mundo burguês, o mundo do comércio, entendamos a burguesia aqui, renascimento comercial, o comércio, a manufatura, o artesanato mais evoluído para a manufatura, depois para um outro momento que é a maquinofatura. Mas entendam que esta burguesia aqui, esta sociedade burguesa, ela vai trazer esta novidade. E aí vem uma outra dica para vocês. Cuidado com o contexto histórico da palavra burguesia. Tá? Perceba que ela aqui, ela tem uma grande valia. Ela precisa ser extremamente valorada. Ela tem um valor importante, porque ela vai mudar uma condição em que nós tínhamos de negatividade em relação ao trabalho, e, na verdade, ela vai fundar outros modelos de sociedade, de visões sobre o ser humano e de interpretações desse trabalho. Então, a burguesia aqui ela tem uma conotação positiva. Diferente, por exemplo, lá do século XIX, que nós vamos já tocar nesse assunto, em que ela passa a ser exploradora e ela toma, né, uma visão meio pejorativa. Mas olhe como a burguesia surge como progresso, como novo tempo e como nova perspectiva. Tem um professor na filosofia que é muito legal, o Gerd Bonheim, né? Ele sempre fala do sonho burguês e do quanto a burguesia nasceu como solução, mas infelizmente depois virou um problema. Tá? Aqui nós estamos falando do nascimento dela como solução. E ela vai pegar essa palavra trabalho, portanto, ela vai suscitar, ela vai trazer para a gente a possibilidade de você olhar o trabalho como, olha só, transformação do mundo, produção de riqueza, vamos simbolizar pela palavra dinheiro. Tá? Mas não é só isso. Não é só a produção de riqueza, não é apenas o dinheiro, ou a transformação de matéria-prima em produto industrializável. Inclusive, vocês vão perceber que vários livros trazem este conceito para trabalho, certo? Veja só, esse trabalho não é só transformar o mundo, produzir riqueza. Transformar o mundo, produzir riqueza somente não. Agora também vai ser a transformação do próprio ser humano. É como o próprio Marx dizia, tá? O trabalho ele transforma a natureza, mas transforma o próprio ser humano também. Então, nasce uma condição de ontologia, em que o trabalho ele passa a constituir a nossa essência. Olha que coisa importante. Olha que dica legal. E preste atenção como a palavra trabalho agora ela cresce, tá? Como esta palavra ela vai aumentar, ela vai alargar a sua possibilidade e vai abarcar muito mais coisas, porque agora ela está sendo associada à nossa essência. Mas assim, professor, o que significa também isso? Veja só, se você tem um subemprego, se você tem um trabalho que não é necessariamente digno, você também perde a sua dignidade. Você se torna uma subpessoa e terá uma subconsciência. Que, na verdade, é uma das grandes mensagens do pensamento marxista. Tá? Que o trabalho ele tem uma relação direta com a formação da nossa essência. E por isso, se ele não estiver dignamente sendo colocado, se ele não conseguir se apresentar de uma forma a contento, da melhor forma possível, terá um impacto na formação da própria consciência do indivíduo e ele não será capaz nem de ler a realidade dele de forma adequada. Tá? Dentro do pensamento marxista tem essa grande mensagem, tá? Que eu quero deixar para vocês aqui, como dica e como também na reflexão, em que você precisa cada vez mais, ter um trabalho de forma digna para que você também mantenha a dignidade do seu ser dentro do mundo e da sua própria consciência, tá? Então, o trabalho agora, ele sofre uma grande mudança na sua interpretação, na sua visão, na sua forma de ser percebido, ok? Mas, veja só, quando nós aprofundamos isto, já falamos nele, mas vamos tratá-lo novamente, Marx, quando nós pegamos este autor fundamental, que fez belíssimas reflexões sobre a categoria de trabalho, ele vai trazer uma outra conotação, e cuidado com isso no vestibular, cuidado com isso nos exercícios dos livros, cuidado com isso nos, claro, concursos em geral.
Marx vai perceber que num determinado momento histórico, olha, no capitalismo, da maquinofatura do século XIX, olha só, este processo, estes novos acontecimentos traz uma nova nuance ao trabalho. Eu preciso vê-lo, inclusive olhar a burguesia, mas nosso tema não é esse, isso é mais para a sociologia. E não só a burguesia, mas o próprio conceito de trabalho, ele precisa ser interpretado de uma outra maneira, porque nós temos um novo capitalismo, um novo contexto, uma nova fase da indústria, a maquinofatura que cá está, como diriam os nossos amigos portugueses, olha, agora, dentro de uma fase muito mais produtiva, nós teremos então o elemento trabalho associado a uma nova interpretação. Este trabalho, dentro deste contexto, agora ele não está se apresentando mais como antigamente ele se torna exploração. Preste atenção que é dentro do capitalismo. Sempre olhe modalidade e contexto. Olha aqui o contexto. Obviamente esse aqui é o trabalho do chão da fábrica. Como Marx tão bem falava, né? O mundo ele não é mudado, o mundo ele não é transformado, o mundo ele não consegue evoluir a partir das pessoas em escrivanias escrevendo. Ele muda no chão da fábrica, sujo de carvão e com muito esforço. A prática, a atividade laboral, a forma de fazer como elemento fundamental do processo, que vai transformar o mundo e transformar o ser humano. Mas, infelizmente, quando esse capitalismo, dentro deste contexto histórico, traz um novo processo para a maquinofatura, ele pega este trabalho e transforma apenas em exploração. Esta exploração do proletariado, que obviamente vai prejudicá-lo enquanto elemento produtivo, vai prejudicá-lo enquanto essência, e vai prejudicá-lo, obviamente, financeiramente. Porque aqui nós vamos perceber que a mais-valia, certo? Vai, através do processo de maquinofatura no século XIX, potencializar essa exploração. Olha só que coisa interessante. Agora, nesse novo contexto, aquele burguês que era, claro, progresso, revolução, novidade, ele se torna um algoz, ele se torna um problema e passa a utilizar, ok? Aquilo que ele elaborou com um significado muito belo e muito melhor como opressão, que é o próprio trabalho. O trabalho passa a ser utilizado como forma de oprimir, como forma de impedir, tá? A mudança de mentalidade, a leitura da realidade e a constituição de um ser melhor, porque ele será apenas símbolo de exploração dentro do processo. Tá? Perceba você que este elemento trabalho, ele tem várias formas de ser visto, dentro do seu contexto, dentro da sua modalidade. A classe social que vai mexer com ele também vai mudando de sentido, ok? E ele mesmo passa a ser interpretado de formas bem diferentes dentro de vários contextos, modalidades e, claro, autores da própria filosofia, ok? Olha o quanto a palavra trabalho é importante, olha o quanto o conceito de trabalho é importante, olha o quanto fazer reflexões sobre trabalho é importante. Basta você perceber que o nosso mundo ele é movimentado pelo trabalho. A nossa vida é movimentada pelo trabalho. Nós temos o trabalho como um elemento, um elo, como uma fundamentação da própria existência humana. Marx vai trazer muito bem isso. O trabalho ele dá sentido ao ser humano, o trabalho ele é atribuidor de significado ao ser humano, o trabalho ele é constituidor de uma semântica humana, e sem estes elementos nós não temos o ser humano. Por isso que ele é tão sério, ele precisa ser levado muito em conta e ele precisa ser sempre tematizado para que nós consigamos uma sociedade melhor, classes sociais menos, claro, impactadas pela desigualdade. Nós precisamos, então, estar percebendo como este trabalho está sendo exercido e como este trabalho está sendo tratado dentro da sociedade tematizado, ok? Esse tema é fundamental. Mas eu te convido a ficar conosco
e acompanhar, porque nós vamos desenvolver ainda outras reflexões, trazer outros conceitos e chegar até vocês com outras categorizações a partir do trabalho, ok? Então fique conosco, estamos aqui sempre juntos, vamos lá aproveitar todo o nosso conteúdo e sigamos em frente, sempre.